graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam abundantes em vossas vidas. Mais uma vez vamos estudar a palavra de nosso Deus e o estudo de hoje é o estudo número 62, que tem como título A Guerra de Satanás contra a Igreja. Vamos saber por que Satanás ele tem tanto ódio da Igreja de Deus. Qual seria essa igreja? Seria uma instituição com CNPJ? Seria um templo com paredes, teto, bancos e tantas coisas que existem nas mais variadas denominações religiosas? Ou seria um povo que preenche algumas características específicas? É o que nós vamos descobrir através do estudo de hoje. Por isso, continue aí, chame seus amigos, convide os seus queridos para que vocês assistam este estudo juntos. Compartilhe também nas redes sociais e que essa mensagem alcance muitas e muitas pessoas. Vamos elevar uma prece ao nosso Deus ajoelhados. Amantíssimo Pai que habita nos altos céus, só Tu, Senhor, és digno de toda honra e de toda adoração. E também, como diz em Apocalipse capítulo 5, versos 13. O Teu Cordeiro, o Teu Filho unigênito também é digno de toda honra e de toda adoração. Por isso nós nos prostramos, nos ajoelhamos diante de Ti, porque o Senhor nos criou, o Senhor é nosso Criador. O Senhor merece todas as nossas honras, a nossa reverência e a nossa adoração. Vamos aqui, Senhor, estudar um tema muito importante, que é sobre a ira de Satanás contra a Tua igreja, Senhor, Teu povo aqui nessa terra. E nós te suplicamos, Senhor, que nos ajude. Não deixe com que o inimigo venha atrapalhar este estudo. As pessoas que estão assistindo, Senhor, não deixe que o inimigo roube essa mensagem dos corações delas, tire a atenção delas, mas nos ajude, Senhor, para que possamos compreender corretamente esse estudo. Te pedimos essas bênçãos em nome do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então vamos entender um pouco sobre essa guerra de Satanás contra a igreja. Vamos ver como essa guerra é travada, como ela foi profetizada no Apocalipse e o que acontece, quem será o vencedor nessa batalha, nessa guerra. Pergunta 1. Por meio de que figura foi a igreja cristã representada pelo apóstolo São João? Vejamos então que figura foi essa. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Apocalipse 12, verso 1. Vamos entender o que significa isso nessa nota aí, olha. Frequentemente nas Escrituras a palavra mulher representa a igreja. Veja Jeremias 6, 2, 2 Coríntios 11, 2. O sol representa a luz do Evangelho, com que a igreja foi vestida no primeiro advento, 1 São João 2,8. A lua sob seus pés, a luz da velha dispensação que minguava, e as 12 estrelas, os 12 apóstolos. A mulher em sua inocência foi atacada pela antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Depois daquele assalto traiçoeiro e rápida vitória, o dragão foi repelido com as seguintes palavras: Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. No Apocalipse, a cena é transferida do Éden para o céu, e novamente estão perante vós a mulher e a serpente, na mesma posição de antagonismo de antes.
A serpente ainda como assaltante, apenas mais declaradamente agora. A mulher já não mais é personagem simples, infantil, mas um grande sinal. Não caminha entre flores e árvores, mas entre as orbes celestes. Está vestida com o sol, tendo a lua sob os pés, e sobre a cabeça uma coroa com 12 estrelas. Vedes nela representada a grande causa da verdade e justiça. Ela é de fato a Igreja de Deus de todos os tempos, a mulher cuja descendência abençoa todas as nações da terra. C.H. Spurgeon, em O Púlpito do Tabernáculo, de 15 de março de 1896. Nós vemos aí uma descrição dessa mulher, vamos ver um pouco mais pormenorizadamente ao longo do nosso estudo algumas características dela. Pergunta 2. Como é descrita a igreja do primeiro advento? Vejamos então o que a Bíblia diz. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse 12, verso 2. A igreja passa por trabalhos e sofre dores enquanto gera Cristo e seus filhos, em meio a aflições e perseguições. Vê Romanos 8, 19 e 22, 1 São João 3, 1 e 2 e 2 Timóteo 2, 12. Então nós vemos aí que ela sofreu, para dar à luz a Cristo. Pergunta 3. Como são abreviadamente descritos o nascimento, obra e ascensão de Cristo? Vamos entender um pouco mais então sobre esse sofrimento. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12, verso 5. Especificamente isto se deve aplicar a Cristo. Vê Salmo 2, 7 a 9. Mas por meio dele é também prefigurada a experiência do povo de Deus, que finalmente no juízo terá parte com Cristo, em reger as nações com vara de ferro. Apocalipse 2, 26 e 27. E, como ele, quando sua obra estiver terminada, será arrebatado ao seu aparecimento para Deus e seu trono. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Então nós vemos que esse filho varão, que é o Senhor Jesus, ele foi perseguido aí por ocasião do seu nascimento. Quando Herodes mandou matar as criancinhas, etc. e tal. Mas Deus sustentou, Deus preservou, Deus protegeu o seu filho. Pergunta 4. Que outro sinal ou maravilha apareceu no céu? Vejamos o que diz Apocalipse ainda. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, 3 e 4. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 5ª. Quem é dito ser esse dragão? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Apocalipse 12, verso 9. Já vimos no estudo anterior, que o dragão é Satanás, e mais uma vez aí, ressaltando essa verdade. Essa nota em nosso estudo diz o seguinte: primariamente, o dragão representa Satanás, o grande inimigo e perseguidor da igreja em todos os tempos. Mas em seus esforços para destruir o povo de Deus, Satanás opera por intermédio de principados e poderes. Foi por meio de um rei romano, o rei Herodes, que ele procurou destruir Cristo logo que nasceu. Mateus 2,16. Roma deve ser, portanto, simbolizada pelo dragão. As 7 cabeças do dragão são interpretadas por alguns como se referindo aos 7 montes, sobre que se acha edificada a cidade de Roma, por outros como sendo as 7 formas de governo, porque Roma passou, e por outros ainda, e mais largamente, como as 7 grandes monarquias que oprimiram o povo de Deus. Isto é, Egito, Assíria, Caldeia, Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, em ambas as quais Roma está representada e incluída. Os 10 chifres, como no 4º animal de Daniel 7, evidentemente se referem aos 10 reinos em que Roma foi finalmente dividida, e identificam assim outra vez o dragão com o poder romano. Nós vemos aí uma breve descrição sobre o que significa essa questão de 7 cabeças, 10 chifres, enfim, É um tema muito complexo e muito detalhado, não vamos entrar nos pormenores aqui, mas vemos aqui algumas compreensões a respeito deste aspecto da profecia. Vamos para a pergunta 6. Como é descrito o conflito entre Cristo e Satanás? Vejamos.
E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7 a 9. Então, nós vimos aí, de forma bem clara, a descrição deste conflito. Algumas pessoas não acreditam que houve uma batalha real no céu. Eles lançam esse aspecto da profecia como um aspecto figurativo, como se fosse uma batalha de ideias, de pensamentos. Mas o fato é assim que houve uma batalha física, porque é declarado que houve a expulsão. A batalha entre Cristo e Satanás, entre os anjos de Satanás que ficaram adeptos dos seus conceitos e os anjos de Miguel, foi uma batalha tão intensa que os vencidos foram expulsos pelos vencedores e não mais se achou no céu o lugar deles. Por isso que eles foram precipitados para a terra, E esse aspecto da profecia é indiscutível, que houve essa expulsão. Expulsão essa gerada pelo intenso conflito e a derrota de Satanás e os seus anjos. Então, isso é um fato claro e inequívoco que não pode ser contestado, embora muitos ainda tentem contestá-lo, Vamos para essa nota explicativa que nos dá mais detalhes. Esse conflito iniciado no céu continua na terra. Ao aproximar-se o fim do ministério de Cristo, disse ele: Eu via Satanás como raio cair do céu. São Lucas 10, 18. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. São João 12, 31. Dos concílios dos representantes dos vários mundos a que Satanás, como príncipe deste mundo, era admitido, como faz referência a João 1, 6 e 7, 2, 1 e 2, foi ele expulso quando crucificou a Cristo, Filho de Deus. Então Satanás ele não pôde ter mais acesso a esses concílios, onde os filhos de Deus se reuniam, cada um representando o seu país, o seu planeta, melhor dizendo. O representante da terra era Adão, mas ao pecar ele transferiu a sua posição como representante para Satanás, porque cedeu às sugestões e às tentações de Satanás. Satanás então agora passou pretensamente a ser o representante deste mundo e a frequentar os concílios celestiais nessas reuniões, como é mencionado em Jó, Então, quando Jesus venceu na cruz do Calvário, ele disse que o juízo deste mundo estava prestes a começar a ser executado e seria expulso o príncipe deste mundo. Isso foi uma referência clara que Jesus deu a Satanás, que agora não pôde mais ter acesso a esses concílios, poderíamos dizer assim, interplanetários, onde representantes de cada planeta se reuniam nestes concílios aí, presididos por Deus, Então, Satanás agora passou a estar restrito somente a essa terra. Vamos para a pergunta 7ª. Que voz de triunfo foi ouvida no céu em seguida a vitória ganha por Cristo? Vamos ver que voz foi essa. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Apocalipse 12, 10 a 12. Então nós vemos aqui claramente que aparecem 3 personagens, Mas não é uma trindade. Aqui aparece Deus, o seu Cristo e o acusador dos nossos irmãos. Aqui mostra para nós de forma clara e inequívoca que do lado certo, do lado do bem, do lado da verdade, está Deus e seu Cristo. E do lado do engano está o grande acusador, Satanás. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 8. Que ai é ao mesmo tempo proclamado ao mundo? Vejamos o que diz as Escrituras. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, 12, última parte. Isso não somente mostra que desde a crucifixão de Cristo, Satanás sabe que sua sorte está selada e que tem apenas limitado espaço de tempo para agir, mas revela também serem seus esforços confinados largamente
se não completamente, a este mundo e concentrados sobre seus habitantes. Melhor do que muitos cristãos professam, Satanás sabe que o tempo é breve. Então, meus amados, isso aqui é uma realidade tremenda. Eu sinto essa realidade em minha própria vida. A ira de Satanás contra mim é tremenda, irmãos. Eu já ouvi da boca de uma pessoa, de um ser humano ali possesso, um daqueles demônios ali dizendo: eu te odeio, eu te odeio. O inimigo ele está irado, irmãos. Ele está furioso, querendo nos destruir. Ainda mais nós que estamos envolvidos diretamente com a pregação do Evangelho, com a transmissão do Evangelho eterno, da tríplice mensagem angélica, das verdades fundamentais que têm sido pisadas pelo falso sistema de adoração. O inimigo está irado contra nós. Mas grande é o nosso Deus. O poder de nosso Deus e de seu Cristo é maior. E nós estamos do lado certo, o inimigo não pode contra nós. Porque nós estamos apegados a Cristo. Porque o poder é dele, não nosso. Aqui nós não estamos de forma arrogante, querendo dizer que temos autoridade sobre Satanás. Não, quem tem autoridade sobre Satanás é o nosso Deus e o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. E quando nós nos apegamos a eles, quando nós buscamos pela obediência à verdade, nos submetemos a eles, o inimigo não tem poder nenhum sobre nós. Vamos prosseguir em nosso estudo. Pergunta 9. Que fez o dragão ao ser lançado na terra? Vamos ver o que ele fez quando ele foi para aqui lançado. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Apocalipse 12, verso 13. A perseguição aos cristãos começou com Roma pagã, mas foi continuada muito mais extensivamente sob Roma papal. São Mateus 24, 21 e 22. Então nós vemos aí, meus amados, claramente que o inimigo, o dragão, ele persegue o povo de Deus. Não é uma igreja, uma denominação específica, porque isso acontece ao longo da história, ao longo de toda a história, aqueles fiéis que querem procurar fazer a vontade de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus. Eles são perseguidos, eles são caluniados, eles têm muitos de seus direitos negados. E dentro em breve isso se intensificará de forma ainda maior, para que eles não possam nem comprar e nem vender, se não tiverem diretamente filiados a este falso sistema de culto. Vamos para a pergunta 10ª. Que definido período de tempo foi consignado a essa grande perseguição do povo de Deus sob Roma papal? Vejamos a resposta. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12, verso 14. Vamos entender o que significa isso. Este é o mesmo período mencionado em Daniel 7:25 e, como as 10 pontas, identifica o dragão com o 4º animal de Daniel 7. É sua última obra com a da ponta pequena daquele mesmo animal. Em Apocalipse 13, verso 5, esse período é mencionado como 42 meses, e em Apocalipse 12, 6, como os 1260 dias, ambos representando 1260 anos literais, o período designado à supremacia de Roma papal, começando em 538, Anno Domini, terminou em 1798, quando o Papa foi levado prisioneiro pelos franceses. A mulher em fuga para o deserto descreve apropriadamente a condição da igreja durante aqueles tempos de cruel perseguição. Então nós vemos aí, meus amados, que a igreja de Deus ela foi sustentada no deserto. O que significa isso? Significa que no período de supremacia papal, quando ele perseguia e matava os cristãos, nas inquisições que foram praticadas, com torturas as mais cruéis possíveis, a verdadeira igreja de Deus, ele estava em oculto, nos montes, nas cavernas. Pessoas se reuniam, se escondiam, fugiam dessa perseguição para manter a verdade de Deus, para manter a chama do verdadeiro evangelho acesa
E assim a igreja de Deus foi sustentada durante esse período. Pergunta 11. Qual era o desígnio de Satanás em assim perseguir a igreja? Vamos ver o que Satanás queria com isso. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Apocalipse 12, verso 5. Então Satanás queria destruir a igreja, né? Esse rio aí foi a perseguição de muitas pessoas que foram como enxurrada atrás dessas pessoas que estavam escondidas nas montanhas, né, para matá-los. E alguns até foram mortos, né, nessas grandes campanhas, nessas grandes perseguições pelas montanhas, pelas cavernas da Europa afora. Pergunta 12. Como foi obstada a inundação e frustrado o desígnio de Satanás? Vamos ver. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse 12, verso 16. Vamos ver aqui o que significa isso. A fortaleza das montanhas, os retiros tranquilos, os vales solitários do sudoeste da Europa, por séculos abrigaram muitos que recusaram a obediência ao papado. Aqui também podem ser vistos os resultados da obra da reforma do 16º século, quando muitos dos governos da Europa vieram em auxílio da causa da reforma, retendo a mão da perseguição e protegendo a vida dos que ousavam pôr-se ao lado da verdade. O descobrimento da América e o abrir-se desse continente como asilo aos oprimidos da Europa por aquele tempo podem ser também incluídos no auxílio aqui referido. Então, quando diz, né, que a terra abriu a sua boca, nós vemos aí uma interpretação deste aspecto, né, com grandes espaços como o território ali da América do Norte, até então não explorado, né, começou a receber esses fugitivos da perseguição papal e a terra então abriu a sua boca e tragou o rio, né, ou seja, a perseguição de certa forma foi sustada, né. Pergunta 13. Qual disse Cristo seria o resultado se os dias de perseguição não fossem abreviados? Vamos ver o que Jesus falou. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. São Mateus 24, verso 22. Algumas pessoas aplicam essa profecia de Cristo ao tempo final, né? Mas aqui nós vemos uma interpretação aplicando essa abreviação desses dias para o período de perseguição papal, ali que finalizou em 1798. Pergunta 14 e última de nosso estudo. Empenhando-se assim em perseguir, como manifesta Satanás sua inimizade contra a igreja remanescente? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, verso 17. Justamente ao chegar ao fim, Satanás perseguirá e procurará destruir o povo de Deus. Fará guerra especialmente contra o remanescente, ou última porção da igreja. A obediência aos mandamentos de Deus é a posse do testemunho de Jesus, ou espírito de profecia, conforme Apocalipse 19, 10, são-lhe grandemente ofensivas e excitam-lhe ira intensa. Então nós vemos aqui, meus amados, que a ira de Satanás, ela continuará se manifestando em todos aqueles que procuram guardar os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. O inimigo ele está irado contra este povo, mas contra o remanescente dessa igreja, ou seja, aqueles que sobraram, mantendo realmente a guarda de todos os mandamentos de Deus. Inclusive o primeiro que diz, não terás outros deuses diante de mim, apontando a esse mim como o único Deus verdadeiro e não uma trindade. Mandamentos também que declaram a respeito da observância do Santo Sábado, como o quarto mandamento da lei de Deus. Então esse remanescente, ele tem a Deus Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como seu Filho unigênito. Guardam o sábado e guardam todos os demais mandamentos e têm o testemunho de Jesus, ou seja, continuam manifestando o testemunho de Jesus, crendo no testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. O inimigo está irado contra esse povo. E nós precisamos nos apegar a Deus,
para que venhamos então a ser vitoriosos juntamente com Ele e o inimigo não tenha poder sobre nós. Eu espero que vocês tenham entendido o estudo de hoje. Continue acompanhando conosco nos demais estudos. Compartilhe com seus amigos, vizinhos, conhecidos, para que juntos nós avolumemos essa mensagem e ela tome uma proporção que alcance muitas pessoas. Que Deus te abençoe, obrigado pela companhia e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Até logo!